E aí, pessoal, Daniel Par, consultor de segurança. Estou aqui para mais uma pílula diária de segurança. Hoje trazendo um assunto bastante interessante, né? Que é a dúvida de vários gestores de segurança e de serviços gerais, né? Das empresas do distrito, né? Empresas que trabalham com eletrônicos e tal, e tem uma grande quantidade de funcionários trabalhando, né? E geralmente os trabalhadores eles têm o mesmo perfil, né? São operadores, chão de fábrica, né? O vulgo chão de fábrica. Moram em áreas um pouco mais afastadas, subúrbio, né? Então são bairros aí bem carentes, eu diria, né? De infraestrutura e de policiamento e acabam sendo vítimas aí de assalto, né? Assalto, o roubo, né? Assalto seria uma palavra mais popularizada, né? O termo correto seria roubo, né? Roubo à mão armada, especificamente, utilizando-se de arma de fogo, uma arma branca. E a gente vai para a tipificação desse tipo de ação aqui, tá? Artigo 157, né, Decreto 2848 de 1940, então é uma lei bem antiga, tá, gente? Eu acho que até precisaria dar uma atualizada nisso, né? Artigo 157 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia para si ou outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa, né? Diferentemente, né, do furto, né, que seria o artigo 169, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Artigo 169. Isso. Apropriar-se de coisa alheia vindo a seu poder por erro. Ah, não. É 168, 168 então. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia a móveis, ter a posse da detenção, pena, reclusão de 1 a 4 anos de multa. Seria o furto aqui, né? Então, o artigo 168 é o furto e 157 é o roubo. Qual a diferença de um pro outro? Furto, geralmente a vítima não está no local, né? E o roubo acontece de grave ameaça ou, enfim, é o famoso assalto, né? Então, o colaborador tá lá aguardando a rota é fretado aqui em Manaus, tá? Dois meliantes numa motocicleta, esse cenário é muito comum, tá? Então, dois meliantes numa motocicleta vêm descendo a rua, avistam a possível vítima, né? E se aproximam dele, e com grave ameaça, no caso, apontando uma arma de fogo, né? Ou ameaçando sua vida, eles vão lá e subtraem dessa vítima esse objeto, geralmente o smartphone, carteira, bolsa, pertences pessoais aí, né? Aí, qual que era a dúvida? O pessoal do distrito queria saber, né? Os gestores do distrito queriam saber. A empresa tem alguma responsabilidade, né? Porque teve um post, né, de um sindicalista aqui do estado do Amazonas, falando que existe uma responsabilidade da empresa em relação a essa violência sofrida pelo colaborador, tá? E eu fui bem categórico. Não, a empresa não tem essa responsabilidade do que acontece com o colaborador em relação à sua segurança pessoal. Se tratando de segurança pública, é algo que aconteceu em via pública, algo que aconteceu fora da empresa, que está fora do controle da empresa, né? Aí eu vou citar aqui esse artigo, né? Publicado por Questões Inteligentes OAB, né? Então, Ordem dos Advogados do Brasil. Quais os direitos de quem é assaltado ou se acidenta indo ao trabalho. Eles colocam na mesma categoria justamente porque a CLT ela não fala nada a respeito, né, da questão do... deixa eu achar aqui. Não fala nada a respeito do roubo, né? Se você for... Isso aqui é CLT, tá, gente? Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, 1º de maio, vocês lembram? É dia do trabalhador, né? Então, Getúlio Vargas fez essa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Aí você vai lá e digita roubo, tá? Tem duas ocorrências. A primeira delas é aqui, ó. No artigo 193, né? São consideradas atividades de operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos do trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Ou seja, o roubo é uma das possibilidades, né, de risco, né, da violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Isso aqui se aplica a vigilantes, certo? E a segunda vez que aparece a palavra roubo aqui é um artigo 264, né,
a respeito de estiva, né, do porto, enfim, era um risco, né, na época tinha muitos piratas, enfim, não sei, essa lei foi revogada em 93, né, então é uma lei que já caiu em desuso, inclusive, tá? Então as únicas vezes que a CLT fala a respeito de roubo são essas duas vezes, da atividade profissional de segurança pessoal patrimonial, né, que é um risco, né, inerente à atividade do segurança, né? E eu vou digitar furto aqui. Não aparece. Não tem nenhuma vez que aparece a palavra furto aqui do artigo 68 e o roubo quando aparece aqui do artigo 157 a respeito dos riscos da atividade, né, do vigilante, né? Então percebam, a CLT não fala nada a respeito do crime, especificamente do roubo. Foi assaltada a caminho do trabalho ou sofreu acidentes ao longo do trajeto? Advogado Marcelo Mascaro, né, que com certeza escreveu esse artigo aqui para a OAB, né, explica quais são os seus direitos, tá? Então, você lê bem especificamente que vai em jusbrasil.com.br e coloca lá acidente de trabalho ou assalto, né, durante trajeto ao trabalho. Aí, o acidente de trabalho é todo aquele que ocorre em razão do exercício do trabalho, ou seja, acontece no ambiente de trabalho, né? E que provoca uma lesão corporal ou perturbação funcional, podendo gerar a morte, perda, redução da capacidade do trabalho, tanto temporária quanto permanente. Então, ele caracteriza aqui o que significa acidente de trabalho. No caso, se ele estiver indo, né, no trajeto da sua casa ao trabalho e vice-versa, ele sofreu um acidente, ele pode ser considerado um acidente de trabalho, tá? Não quer dizer que vai ser considerado, né? Mas pode ser considerado um acidente de trabalho. Nesse caso, o trabalhador fica afastado do trabalho por mais de 15 dias. Quer dizer, em relação aos direitos que o trabalhador tem, né, para se recuperar do seu acidente, né, e receber auxílio-doença previdenciário, né, e vamos supor que ele, a partir do 16º dia, né, ele ficou afastado, não tem condições de voltar ao trabalho, então ele vai passar pela perícia do INSS, ele pode ficar afastado pelo INSS em decorrente, né, desse acidente de trabalho, entre aspas. Aí ele vem aqui e esclarece. É importante destacar que nem todo acidente de trabalho gera ao empregado o direito a receber uma indenização de seu empregador. E por que isso, né? Porque o direito só existe quando a empresa de alguma forma contribuiu para o acidente, ou seja, é uma obra que estava acontecendo na frente dessa empresa, era algum equipamento que a empresa deixou de fornecer para o colaborador, um treinamento que deixou de acontecer, né? Então, qual foi a responsabilidade da empresa, né, para que esse acidente tenha acontecido? Então, eu sempre reforço, campanha de uso de capacete, né, de capacete de motocicleta, cobrar do colaborador que ele tenha a carteira nacional de habilitação, não que isso seja uma garantia de que ele não vá se acidentar, né, mas que ele conheça toda a legislação em relação ao uso, né, do seu equipamento, né, da motocicleta, do seu veículo automotor. E também, no caso específico das empresas do distrito do Amazonas aqui, né, Distrito Industrial de Manaus, as empresas elas são obrigadas, né, através do acordo, né, coletivo de trabalho, na CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, que elas são obrigadas a oferecer o transporte, né, que é feito através de micro-ônibus, né, ou de ônibus, 44, 32, 23 lugares. Então, se a empresa ela tem que contratar uma outra empresa, né, uma terceirizada para fazer esse serviço de transporte, então, no entendimento do sindicalista, né, ele fez esse post alegando que existe a culpa, né, por parte da empresa do colaborador ter sido assaltado, ou aguardando a rota, ou fretado, né, ou aguardando, ou dentro do fretado. E não é o caso. Por quê? A empresa ela está fazendo o que está na lei, que é contratar uma empresa especializada em transporte de coletivo, né? Em transporte especial. Então, a empresa que vai fazer esse filtro, né, dessas empresas que fazem o transporte do colaborador, tem que atentar em relação à segurança, porém, segurança viária. Se os veículos estão bem mantidos, né? Se tem pneus que estão em condições de uso, se os freios estão funcionando, se as luzes indicadores estão corretas, funcionando, se tem lá o triângulo de aviso, né,
da via, né, de sinalização da via, se o motorista tem um treinamento adequado, se o motorista tem em mãos ali um kit de primeiros socorros, ou se o motorista tem ali treinamento de condução evasiva e condução defensiva. Então, é isso que a empresa tem que fornecer para os colaboradores, não necessariamente uma segurança, ou uma escolta, né? Uma coisa desse tipo. Então, provado que a empresa cumpriu com a sua parte, né, que é contratar uma empresa com a documentação em ordem, que não seja uma empresa de fundo de quintal, providenciou lá o seu transporte, né, tem seguro dos veículos, né, tem paga o seguro de vida dos seus colaboradores, ou paga o plano de saúde para que caso aconteça algo com a saúde deles, eles possam estar segurados. Então, não tem mais responsabilidade. Né, basicamente, a empresa que subcontratou esse serviço de transporte, né, se algo acontece com o colaborador dentro dessa rota, desse fretado, a empresa já fez a parte dela. O que mais a empresa pode fazer, então? Ao meu ver, a empresa pode liberar o colaborador para solicitar, para fazer o boletim de ocorrência numa delegacia presencialmente, se assim ele preferir, né, e hoje em dia pode ser feito online. Vai descrever, vai passar os detalhes do que aconteceu ali para a equipe policial, né, para que fique registrado no boletim de ocorrência, né, um boletim de ocorrência de qualidade, né. Eu já fiz um vídeo aqui de como é que a gente faz um boletim de ocorrência virtualmente, né, com todos os detalhes possíveis, tá, através do gov.br. E feito isso, a empresa pode abonar essa falta do colaborador, do motivo pelo qual ele chegou atrasado na empresa, por exemplo, abonar esse dia que ele perdeu de trabalho, mas isso fica a critério da empresa. Né? A lei não fala que eu preciso abonar porque o colaborador ele sofreu um assalto, por exemplo. Tá? Mas eu acredito que seja uma boa prática, né, que as empresas poderiam adotar. A Samsung ela adota essa prática de liberar o colaborador durante um dia justamente para que ele possa correr atrás da segunda via dos seus documentos, caso ele tenha perdido a segunda via do documento. E hoje em dia a gente sabe que ninguém vive sem, né, o celular, então o fato dele poder ir até uma operadora, né, solicitar o seu SIM card, né, o cartão o chip, né, o famoso chip do celular, para que possa recuperar esse número, né? Porque muita coisa da vida do colaborador gira em torno do celular hoje em dia, né? Então, ele poder fazer essa solicitação, poder comprar um outro aparelho, caso for o caso, poder solicitar da polícia e correr atrás do aparelho que foi subtraído, né? E, enfim, tirar o dia para resolver esse problema que foi gerado pelo assalto. Só que, vamos lá, mais a fundo na raiz do problema. A gente está aqui com a Lei 6.367, né, de 1976. Entendo que é bem antigo isso, né? Aqui dispõe do seguro de acidente de trabalho e cargo do INPS e da outras providências. Enfim, isso aqui fala a respeito do acidente de trabalho, né? Do que acontece caso sofreu um acidente de trabalho. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Eu sou um mero curioso. Mas existe todo o mecanismo aqui, né? Criado, né, pelo governo, né? Baseado na CLT também. Então isso aqui veio depois da CLT, né? A CLT veio em 1943, né? E isso aqui veio em 1976. Aí depois nós temos a lei complementar, né? 12.740, né? Do artigo 193 da Consolidação da Lei do Trabalho, CLT aprovada, são consideradas atividades e operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente de trabalho a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Isso aqui é importante para quem é gestor de segurança e cuida também do contrato da vigilância, tá? Fazer uma análise de risco nos postos, né, para verificar se existe realmente um risco aí de roubo, né, e de violência física na atividade profissional, né, para fazer ali, né, um balanceamento, né, de carga dos operadores de segurança ali no local. Dito isso, né, depois de tudo isso que eu mostrei para os senhores e senhoritas, existem também a jurisprudência que trata do assunto da questão dos acidentes, né, que a gente tem aqui alguns recursos, né? Se você colocar na jurisprudência aqui no jusbrasil.com.br,
vai ter alguns recursos, né, e algumas decisões aí ou do TRT, da região, né, geralmente TRT, falando a respeito, né, do dano moral em caso de assalto, tá? E maioria deles, a grande maioria, eu acredito que quase 100%, né, desses casos tratados aqui no Jus Brasil fala a exposição a assalto, né? Não existe culpa do empregador, a menos que, e também aí lendo outras jurisprudências, né? Se a empresa enviar o colaborador para fazer um serviço externo, sabendo que essa área onde ele vai estar trabalhando é uma área perigosa, considerada com alto índice de criminalidade. Essa seria a exceção, tá? Regra é, colaborador, serviço externo, geralmente ele sofreu um acidente, sofreu um assalto no caso, né? Não, acidentes é uma coisa, assalto é outra, né? Sofreu um assalto, a empresa não tem responsabilidade sobre o que aconteceu. Só que ela não pode cobrar do colaborador o bem que ele perdeu caso a propriedade desse bem for da empresa, né? Então o colaborador sofreu um assalto, perdeu lá, por exemplo, um veículo, né, que ele estava utilizando, que é da propriedade da empresa. Aí a empresa não pode cobrar do colaborador. Mas também o colaborador não pode pedir indenização da empresa por danos morais sofridos, né, por conta dessa situação toda de violência em ambiente público. Aconteceu na rua, aconteceu em via pública, aconteceu onde o poder do Estado opera, né? Então, eu acredito que, até que me mostre uma jurisprudência que contradiga o que eu estou dizendo, que as empresas, elas se limitam ao seu ambiente, né, onde ela controla o seu perímetro, né, e as suas dependências, no caso, estacionamento, portarias, portões, ambiente de trabalho lá dentro, né, a fábrica em si, o escritório, né, ela é responsável pelo que acontece nesses ambientes. Ela não é responsável pelo que acontece com o colaborador fora do ambiente da empresa, tá? Infelizmente. E outra situação que eu vou falar agora. A Samsung, ela desde 2016 para 2017, eu acho que começou o projeto em 2017, fazíamos até então, até quando eu saí da empresa, escolta dos colaboradores, né? É um trabalhão que deu implementar a escolta, né? Imaginem colaboradores, né, sendo escoltados até a sua residência, né, dependendo da região onde se mora, que em Manaus são regiões bastante perigosas, e na época tinha estourado a guerra das facções, né, então tá tendo tiroteio quase todos os dias. Aí tudo bem, a empresa fez tudo o que poderia ter feito. O projeto das escoltas foi um projeto extremamente caro, ficou muito caro para a empresa pagar essa escolta. Só que era mais sensato para a empresa fazer tudo isso, até para mostrar que a empresa está fazendo tudo que é possível fazer, né? A Samsung estava fazendo tudo que era possível fazer. Além de passar treinamento para os motoristas, passar o pessoal treinamento para a equipe de escolta, a gente passava também treinamento para os colaboradores, né? E tentando minimizar a quantidade de assaltos que a gente tinha aí pela cidade de Manaus. Pelo menos envolvendo os colaboradores da Samsung, né? Seria mais barato, economicamente falando, seria mais rápido também, mais fácil de resolver. Toda vez que um colaborador aparecer assaltado, pergunta: o que você perdeu? Perdi celular, bolsa, R$500, enfim. A empresa pegar o que ele perdeu e ressarcir ao colaborador sairia muito mais barato, mas muito mais barato do que você implementar um sistema de escolta, né, como foi feito na Samsung. Hoje, até então, né, até recentemente, a última informação que eu tenho, 11 veículos de escolta, 22 escoltas, né, 22 vigilantes armados, né, com escopeta e com revólver, fazendo escolta, né, de pelo menos 11 rotas, né, 11 fretados, às vezes faziam um comboio, dependendo do dia, se fosse próximo de data de pagamento de 13º, ou de bônus, ou de PLR, enfim. Aí faziam escoltas, né, comboios, e uma escolta ia atrás acompanhando esse comboio que ia para as regiões mais afastadas e mais perigosas de Manaus. Então, imagina o custo de você manter uma estrutura toda dessa daqui, né? Então é isso. Toda vez que o colaborador chegasse pra gente, a gente tá fazendo essa parte, né? Tipo, eu falando como antigo chefe de segurança da Samsung. Toda vez que o colaborador chegasse para reclamar, foi assaltado não sei onde. Aí eu pegava as informações,
ia lá ajudar a fazer o boletim de ocorrência, acionava a delegacia da área, acionava lá a SICOM, né, os PMs da área, alimentava eles com as informações necessárias, né, falava, e cadastrava o aparelho lá no e-mail, né? E às vezes o colaborador não tinha o número do e-mail do aparelho celular que foi subtraído, aí passava para eles as informações, porque né, nós fazíamos a guarda dessa informação, né? A gente deixava cadastrado no nosso banco de dados, e a gente passava e aquilo, né, iniciava ali uma investigação, a gente tentava correr atrás, mas era muito esporádico, acontecia, né, em regiões muito afastadas ali da empresa, né? E isso gerava um custo para a gente também, só que era uma forma da gente mostrar para o nosso colaborador que ele não estava desamparado. Sempre que ele precisasse de uma ajuda, né, a gente ia lá, solicitava. Algumas vezes, né, ele precisando de tirar uma segunda via de documentação, a gente entrava em contato com o pessoal do departamento de criminalística e identificação para que agendasse ali uma visita para que ele pudesse tirar a segunda via dos seus documentos, né. Então, é isso que a gente podia fazer como empresa. Eu não poderia ali chegar e, né, tentar eu mesmo investigar o crime, por exemplo, né? Então, não que eu não tenha feito isso, mas era bem burocrático, bem complicado, né? E essa é a minha visão em relação aos furtos e roubos, né, dos colaboradores aí sendo assaltados aí, indo para a empresa no trajeto, né? E até onde vai a responsabilidade da empresa, ao meu ver aqui, né, na minha interpretação da lei. A gente pede para que nem tudo que, assim, tudo que vocês leiam na internet, filtrem, né? Vê qual que é a fonte, da onde que está vindo essa informação, quem está falando, com qual propósito que está falando. E, assim, eu tenho minhas ressalvas em relação a esse senhor aí, né, que fez essa postagem, não vou nem citar o nome dele para não ter problemas aqui, mas é temerário, né, que essa visão, assim, de colocar os empregadores contra os empregadores, né, os empregados contra os empregadores, né? Para ter ganhos políticos, né? Então, essa é a minha ressalva que eu faço em relação a esse tipo de postagem também. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Meu nome é Daniel Par, consultor de segurança. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Se gostou, curte, compartilha, me ajuda muito no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal.